Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Na sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor e todo dia se sentir pronto para seguir o coração. Três Corações, o café de quem ama café. Podmarket, da ideia à expansão, o seu guia completo de micromercados. E para você que está chegando, seja bem-vindo, eu sou o Glauber, bem-vindo ao Podmarket, seu canal aqui de micromercados. Estamos aqui nessa segunda temporada passando por muitas coisas bacanas e vai vir mais, acredite. E a gente quer sempre a tua presença aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje eu vou antecipar, já vai dizer, essa entrevista vai ser totalmente diferente, porque pensando em você que está aí do outro lado, você que é empresário, que está pensando em ter o seu mercadinho, você que é síndico, que está pensando, será que vale a pena colocar um mercadinho? Será que não vale a pena colocar um mercadinho? Você que é empresário, que quer ter um espaço para poder dar uma qualidade de vida melhor para os seus colaboradores. E você que é cliente de um mercadinho também, hoje até você também vai ser impactado com essa entrevista, porque ela é muito bacana, a gente vai aprofundar aqui e nisso vai vir muitas outras novidades. Mas não vou aqui me antecipar, eu vou aqui fazer aqui as nossas chamadas iniciais e apresentar o meu convidado, um grande cara fera, que hoje eu tenho esse prazer de estar aqui sentado na mesa com ele. Logo, galera, sigam as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Lá vai ter sempre material passando os cortes de todas as entrevistas. Vocês vão conhecer o nosso material, vão ver cortes. Já deve estar passando em vários lugares. Então, se você está vendo algum corte aí, eu aqui, Glauber, aparecendo, ou um convidado que seja, é daqui, é desse estúdio, é dessa mesa. Então, é um material original feito para você que está aí do outro lado. Beleza? Quero apresentar Pedro Sena. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Fala, Glauber. Fala, pessoal. Boa noite. Estou bem. Me apresentando, sou Pedro Sena. Sou engenheiro de produção, mas com formação em coaching e analista de perfil comportamental. Basicamente, um apaixonado por pessoas e desenvolver pessoas, né? E antes da gente começar a falar, meu amigo, eu tenho que falar dos patrocinadores, que são pessoas que acreditaram aqui no projeto e igual você, já posso antecipar, já dar o primeiro spoiler, igual você está acreditando aqui que a gente está fazendo um projeto bacana, eu tenho que falar aqui dos patrocinadores. Primeiro, começar com o Pudim no Copo Americano. Entrega um aqui para você. Opa! Deixa eu botar só esse segundo aqui. Esse segundo aqui é para tua patroa lá, que eu sei que ela vai gostar. Com certeza. Galera, como vocês já sabem, a gente está com uma rotulagem especial no Pudim no Copo Americano com o Podmarket, porque o Pudim no Copo Americano é um dos nossos patrocinadores. Então, sempre... Carla e Diego, um abraço, obrigado pela parceria, vocês serem os primeiros que sentaram nessa mesa aqui comigo para fazer e desde então acreditar no projeto e foram direto. Então, queria muito poder agradecer a vocês. E para quem ainda não conhece o Pudim no Copo Americano, é um produto que eu posso lhe dizer com segurança, tem todas as certificações que você pode ter de um produto saudável, de um produto que você pode comer sem nenhuma preocupação. E com certeza você vai estar tendo saúde ali em relação à qualidade do produto. Para você que é lojista, microvarejista, dono de restaurante, dono de padaria, qualquer outra coisa, em algum lugar da tela aqui vai estar aparecendo para você o QR Code para você, vai ser direcionado automaticamente para o Instagram lá e vocês podem falar com a Carla e com o Diego e falar, olha, eu estou vindo aqui do Podmarket, quero a etiqueta especial do Glauber, para vocês poderem ter lá e com certeza vocês vão ser muito bem atendidos. Beleza? Esse é da patroa, hein? Opa! Ó, quero ver depois nos stories que chegou até ela, hein? Espero que chegue até ela, né? Vamos ver se vai dar tempo. E o segundo patrocinador aqui, amigo, essa cola é pesada aqui, do Café Três Corações. Nossa Senhora. Segura aí, né, amigo? Obrigado, hein? Passamos Obrigado. aí. Nossa. Então, Café Três Corações, um dos nossos patrocinadores entrevistados. Rafael, Zé, sempre é uma honra de poder ter vocês aí, de terem ajudado nessa parceria. E eu posso falar de Café Três Corações, é falar que hoje não é somente café em si. Então, hoje você tem todas as etapas de um produto. Você tem café da manhã, você tem biscoitos, você tem produtos saudáveis. Então, quando você fala de Power Plant, você fala de Café Três Corações. Quando você fala de Django, você fala de Café Três Corações. Quando você fala de Zaya, você fala também de Café Três Corações.
E eu posso dizer para você, confie realmente num produto que foi pensado na qualidade de vida. E hoje, Café Três Corações que está presente em todas as etapas do seu dia a dia. Em algum lugar da tela está aparecendo aqui o QR Code que vai direcionar vocês ao Mercafé, que é a loja oficial do Três Corações, para vocês poderem comprar quaisquer produtos ali da Três Corações para estar acompanhando o seu dia a dia e a sua alimentação. Beleza? Fechado? Recados dados. Antes de você começar, meu amigo, vamos lá. Você já se apresentou. Então, pela primeira vez aqui, é inédito que a gente vai estar fazendo, as perguntas não vão vir assim de bate-pronto. Quem vai reger hoje é você, meu amigo. Por que a gente vai reger isso? Deixa eu falar aqui e eu te dou a dica aqui. Galera, vou falar aqui em câmera aberta. Hoje eu tenho o prazer de trazer um cara que eu pude conhecer num curso de empresários que nós estamos fazendo. E esse cara, ele se conectou com um propósito em comum. A gente quer conhecer você que está aí do outro lado. Só que existe, ele tem ali o estudo na questão do trabalho dele. A gente vai começar a desenvolver esse material para você ir do outro lado. Então, nós vamos a partir do método DISC. E aí, método DISC, por favor, fale o que é o método DISC. Basicamente, são os perfis comportamentais, né, das pessoas. Algumas pessoas podem ter mais de um perfil atrelados a elas, mas é basicamente quase que o DNA, né? Como que ela se comporta em situações de estresse, como que ela se adapta no dia a dia, como que ela fica confortável ou desconfortável. Então, modo geral e bem resumido. E aí, o método DISC, a gente vai falar, e hoje o Pedro vai seguir aqui com todo o material dele. E a gente fez essa parceria Podmarket e Pedro Sena para a gente poder desenvolver e entregar esse material para você. Eu vou dar mais detalhes depois aqui no final da nossa conversa. Beleza? Fechado? Pedrão, fala rapidamente o que é o DISC para todo mundo entender por que dessas 4 letras. Beleza, vamos lá, pessoal. Só para contextualizar para todo mundo, para você também, Glauber. E é natural que a gente vai ver pessoas ficando mais confortável em certas situações que outras pessoas acham que é completamente desconfortável. Exemplo, a gente conversando aqui. Naturalmente, você é um cara que, quando a gente vai olhar do DISC, né, o inato, que é o cara que é o influenciador, né? E o DISC, que nada mais é que o D, ele referencia da dominância, é o dominante, é o perfil dominante. O I é o influenciador, o S é o estável e o C é o conforme. Cada um deles, normalmente as pessoas podem ter até 3 desses perfis complementares, só que sempre em níveis diferentes. Você tem aquele principal, que normalmente é o mais alto ali seu, que ele vai reger muitas das suas atitudes, decisões no dia a dia, como que você reage às vezes em situações de conflito, de pressão, e você pode ter outros que complementam. Então, o complemento do DISC, né, dentro de você, assim, no seu dia a dia, ele forma basicamente o seu DNA e quem você é e como que você se comporta no dia a dia e nos seus relacionamentos. Bacana, meu amigo. Então, você trouxe uma apresentação para nós e aí eu queria muito poder abrir essa aqui com o pessoal, até aproveitar. Então, galera, o motivo aqui da nossa parceria entre Pedro Sena e Podmarket é trazer o Pedro Sena para adicionar aqui nesse projeto e a gente aprofundar essa conversa que a gente vai ter. E aí, qual vai ser o bacana? Aqui na descrição do vídeo vai estar mais informações de como você pode ter esse material gratuitamente que a gente vai estar apresentando aqui. Hoje a gente vai ter uma aula, esse cara aqui para mim, a gente nos bastidores aqui, eu já passei pelo meu relatório de DISC aqui, eu sou influenciador, mas a gente aprende muito mais com isso. E a nossa ideia é você aí do outro lado poder aprender nisso. Beleza? Pedrão? Boa, e mais que isso, né? A gente fala DISC que o pessoal usa muito em trabalho, em coisas que você, vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou fazer o DISC, né? É comum. Só que aqui a gente vai falar de uma forma um pouco mais do dia a dia. Como que o cliente às vezes se comporta, como que o empreendedor pode usar isso para ele conseguir faturar mais, como que ele consegue negociar de uma forma diferente. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco de autoconhecimento, a gente vai falar um pouco sobre conhecer o outro principalmente, como que você consegue moldar as suas atitudes, os seus comportamentos para você conseguir ter um desempenho melhor, conseguir entregar mais e consequentemente vender mais, né, Cláudio? Beleza. Vamos lá. Você consegue botar para mim, Felipão, na tela? Bora! Boa. Vamos lá, pessoal. Como a gente comentou aqui anteriormente, a gente fala um pouco sobre o perfil comportamental e principalmente características dos consumidores. E aqui a gente vai abordar não só o consumidor, né, Cláudio? A gente vai falar um pouco do consumidor, do empresário, do síndico que está negociando ali e como que a gente consegue fazer essa roda girar. É um ponto importante, a gente até conversando aqui, aquela frase, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Exatamente. Então, é isso. Vamos lá? Sai. Segue. Pode seguir.
Bem, vamos começar aqui. Eu falei um pouco do DISC, contextualizando de novo, né? Tem o D, que é o dominante, o I, que é o influente, o S, que é o estável, e o C, que é o conforme. E aqui a gente trouxe uma brincadeira aqui para você, para todo mundo de casa que está assistindo a gente, ou de onde vocês estiverem assistindo, para a gente trazer como que você vai atender cada tipo de perfil. Como é que você vai conseguir reter a atenção do perfil para ele conseguir, cara, estar ali, comprar de você, ter aquele interesse genuíno e estar com você e te gerar uma venda, te gerar alguma possível conexão. Então, falando do perfil dominante, que é o que eu trouxe primeiro aqui, dominante é aquela pessoa que ela quer que você seja direto e claro. Ela não tem essa de meias palavras, fica enrolando, não. Isso não é pro dominante. O dominante é aquele cara que ele é muito objetivo, ele tem muito a questão do foco no resultado e quais os benefícios que isso vai trazer para ele, é muito obstinado sobre aquilo. Então, para você vender para um cara desse, você vai mostrar ali, cara, opções muito claras e objetivas. Ó, é isso, é A, B ou C, que ele vai tomar a decisão. Ele gosta de ser aquele cara que tem a última palavra. Então, para você que tem um relacionamento com o dominante, aquela pessoa que quer ter sempre, normalmente, a razão, né? E, cara, tem que respeitar o tempo deles. Ele não gosta muito de ser confrontado, porque tem esse desejo de estar ali com poder ali naquela situação. E é isso. E ele gosta também de estar em ambientes com pessoas que também são dominantes. Que ele entende ali que tô num ambiente aqui que eu vou ter que me posicionar da mesma forma. Então ele se sente confortável ali, sabe? Não é nem muito superior, mas ele consegue se dar bem com isso, se dar bem nessas situações. Beleza? Beleza, tranquilo. Vai indo que daqui a pouco eu vou puxar aqui pergunta, que eu tenho aqui, meu amigo. Então beleza, eu vou lá. Quiser interromper, fica à vontade, poder perguntar. Vamos pro influente agora. O influente, ele é muito... Aqui já diz, né? Ele é influente, mas ele é de pessoas. O foco dele é pessoas. Ele gosta de criar relacionamentos, ele gosta de estar sempre num ambiente onde tem mais pessoas que ele consegue se relacionar, ele gosta de mostrar ali que, ele é aquele comunicador nato, que quer o bem de todo mundo, quer estar sempre em todos os ambientes, aquele cara que não gosta de ficar em casa. Ele é o cara da rua. Então, nesses pontos, ele gosta muito, não sei se todos conhecem esse conceito do rapport, né? Ele gosta de pessoas que se agem parecido com ele, que têm uns comportamentos parecidos. Então, o influente ele é aquele cara de ecossistema, um cara de ambiente, que está sempre inserido em uma comunidade específica. Uhum. Quando você pensa, vou vender para um cara desse, o que eu tenho que fazer? Preparar o ambiente. Prepara um ambiente caloroso, um ambiente convidativo, onde você consegue trazer mais pessoas, que você vai gerar esse interesse para o influente estar ali. Vai ser algo natural. Então você muda até a sua forma de comunicação com ele, porque ele se sente em casa quando ele está num ambiente desse. E aí, sabe o que é interessante? Você está falando sobre isso. A gente está chegando aqui, nesse período aqui da gravação, a gente está chegando ao período de Copa do Mundo. Então, para o dominante, se eu colocar o tema de Copa do Mundo, ele pode até achar legal, mas o influente ele vai se sentir ali aproximado. É como se o mercado convidasse ele para falar, cara, Copa do Mundo, tudo mais. É mais ou menos esse caminho? Perfeito. Tem um spoiler aí na frente. Opa! A gente vai falar, eu trouxe um pouco aqui até algumas campanhas específicas que você pode fazer para cada tipo de perfil. O dominante vai fazer total sentido se ele quiser aquilo também. Certo. Então, se ele tiver um objetivo claro, cara, eu preciso fazer alguma coisa da Copa, ele tomou uma decisão, aquilo vai fazer total sentido com ele. Ele vai querer estar pertencente ali porque ele decidiu isso. Cara, o influente, ele tá andando na rua. Ele viu um lugar ali convidativo, com pessoas, viu uma pessoa que ele conhece, ele, opa, acho que vou parar um pouquinho ali, vou consumir, vou fazer tal coisa. Exatamente. Isso, e é perfeito isso. E a gente falou, cara, ele é entusiasta, positivo, ele é um cara que tá sempre pra frente. Normalmente são pessoas que você diz que tem aquela energia mais alta. Naturalmente, quando o influente chega, você consegue notar, porque ele tá olhando quase nos olhos de todo mundo, implorando ali, cara, quem vai falar comigo agora? Qual conexão que eu vou fazer? Exatamente. Exato. Vamos lá, meu amigo. Próximo, estável. Vamos lá. Estável. O estável, ele já é aquele perfil que ele gosta de segurança. Ele gosta de se sentir seguro. O estável é aquele cara que ele vai comprar a mesma coisa durante 5, 10 anos, se bobear. Porque ele tem confiança, segurança naquilo. Ele tem um pouco mais de dificuldade de ser ousado, de mudar muito, de experimentar coisas muito ousadas novas. Ele vai fazer isso se você der a segurança para ele. Então você tem que construir um relacionamento com o estável. E até um ponto muito importante para poder trazer, né? O dominante ele é muito focado na tarefa específica, o influente é pessoas, o estável também tem um viés de pessoas ali. Só que ele é um pouco mais retraído. Ele é o cara que planeja tudo muito bem, ele é mais organizado, ele está vendo à frente do tempo dele. Só que ele tende, às vezes, quando ele vai ver uma coisa nova, ele demora um pouco mais para tomar decisão, ele quer fazer as coisas com calma no tempo dele. Então não apressa o estável, deixa ele confortável, dá segurança para ele. Diferente do influente, se você fizer um ambiente muito agressivo de comunicação, muita coisa para ele, ele vai se sentir mais retraído, até um pouco desconfortável.
Então, para ele é mais uma parada criar um ambiente mais familiar, algo um pouco mais confortável para ele se sentir seguro e conseguir, cara, estar num ambiente que seja favorável para ele. E aí o engraçado que você está falando sobre o Stávio em si, né? O Stávio é como se a gente entendesse o seguinte, ele vai montar a campanha de A a Z. O influente não, ele vive o A, para depois viver o B, para depois viver o C e por aí vai, né? Exato, exatamente. Ele é o cara, ele vive aquilo ali como se fosse o melhor momento da vida dele. Então ele vem de flashes. O Stávio não. O Stávio é aquele cara que ele planeja muito bem o que ele vai fazer do início ao final. Ele gosta de ter aquilo bem detalhado. E aí é aquela questão, aquele cara que compra com maior número de recorrência a mesma coisa. Então se ele tem aquele perfil, ele comprou naquele lugar, ele é muito fiel. Ele tem essa questão de fidelidade muito forte, às vezes é um produto, às vezes é um local. Então se você conseguir conquistar um Stávio, ele vai ser fiel a você até quase o final da vida dele. Ou até gerar um problema, que aí ele vai sair. Exatamente. Por último, conforme. E o conforme é aquele cara que a gente diz que é o famoso perfeccionista, o detalhista ali. Então ele gosta dos detalhes. Para você convencer esse tipo de perfil, você tem que abordar o como de tudo. Ó, cara, isso aqui é por causa disso, é assim, é daquele jeito. Então ele vai te perguntar todos os detalhes. Quando ele entendeu isso, ele vai falar, tá, aí ele toma a decisão. Então, quanto mais detalhes você tiver, por exemplo, botando a sua exposição, ou o comparativo que ele está ganhando isso, que ele analisou o preço passado e agora está mais barato. Você fazer algumas comparações de promoções, pode chamar mais atenção do conforme, porque ele vai analisar aquilo, ele sabe qual é o preço das coisas. Então ele é um cara que já conecta um pouco mais com isso no dia a dia dele. Então ele é um cara difícil de agradar, que ele tende a ser muito crítico, mas quando ele também é agradado, cara, ele recomenda, ele fala. E ele, como dominante, ele também é focado em tarefas. Ele não é tão relacional. Quando a gente fala de relação, a gente pensa muito no influente e no estável depois que ele confiou em você. Agora, quando a gente fala muito de tarefas, de executar, de ser um cara às vezes mais prático ali em algumas coisas, você está falando do dominante e do conforme. Mas quando a gente fala do conforme na praticidade, até um ponto importante. Como ele é muito crítico e perfeccionista, às vezes ele demora mais a fazer as coisas, que ele deixa tudo perfeito. Então também é um ponto de atenção. num cenário de vendas, então, quando você fala isso, eu penso que o estável e o conforme são os mais difíceis para eu poder fidelizar. Mas quando eu fidelizo, eles são os mais difíceis de me traírem para outro comércio, para outro produto, ou deixar de comprar, que é o caso do mercadinho. Porque a gente vive nessa questão do mercadinho de ser o seguinte, nós somos um ponto único em um condomínio, uma empresa, em um hotel, qualquer local. Mas a gente, na verdade, a gente não tem concorrência, a gente tem perda. Então, esses dois, o estável e o conforme, são os mais difíceis para poder conquistar. Mas quando eu fidelizo eles, são os mais difíceis de perder. Por quê? Eles realmente fizeram uma leitura do ambiente. Eles sentiram-se seguros de estarem ali. Enquanto o influente e dominante são aqueles que são capazes de trazer pessoas. Mas essa fidelização ela pode ser um preço a se pagar. Você pode, de repente, estar tendo que ter ali uma certa perda. Se essa perda for uma coisa de um produto que você não conseguiu entregar a tempo, aí, de repente, a experiência dele cai. Então, isso pode ser uma coisa que, diferente do estável e do conforme, eles podem entender. Eu posso ter uma ruptura, eu posso ter um problema. Eles podem entender o estável e o conforme, mas esses dois não. Porque é quebra de confiança muito rápido. É mais ou menos esse o caminho? Pô, você fez a linha certa de raciocínio. Só que se a gente for pensar o seguinte, o estável conforme aquele cara, depois que você conquistou eles, cara, eles estão contigo ali. Eles estão com você. O dominante é aquele perfil que você tende a estar sempre no risco. Você tem que estar na cabeça dele. Você tem que ser o interesse dele naquele momento. Porque se você deixar de ser, ele vai trocar muito fácil. Ele, cara, me decepcionou, vamos para a próxima. Às vezes o dominante ele tende a ser um cara mais rancoroso, cara, porque fugiu muito daquele padrão que ele esperava, ele vai tomar outra decisão. E o influente, cara, ele é até fácil de você fidelizar. Só que aquele cara que é o seguinte, enquanto o relacionamento tá ótimo, tá bom, tá tudo bem. Mas também se alguém chamar ele para outro lugar, que seja legal também, igual você, ele vai embora. Ele vai para lá porque ele tá feliz com pessoas. Ele não vai ser tão apegado àquela questão tanto do local ali, se aquilo agregar sempre a pessoas que ele tá gostando, que ele tá feliz, top. Então o influente tem que sempre vir com algo a mais. O influente, às vezes, ele compra por impulso. Ele vai comprar por impulso, tá ali, comprou, nem pensa tanto ali. Só que tudo por quê? Cara, eu tava no ambiente certo, com as pessoas certas, com o clima certo. Então, não é aquela matemática exata. Você pode ter, e aí lembrando sempre, até comentei, você tem mais de um perfil. E às vezes a conexão de um com o outro muda completamente.
Então, se eu estou falando de um dominante influente, cara, ele tem um perfil. Já um dominante estável, dominante conforme, é completamente diferente. Porque a segunda característica também vai reger muito. Então, você vê muito aquela mais alta claramente, só que aquela outra que vem logo em seguida, ela também vai direcionar muito isso. E aí a sua fidelização ela tem que estar atrelada às estratégias que atendam basicamente quase os 4 perfis. E de que maneira? Não só focado em um só, porque às vezes você pode estar excluindo outras pessoas que não vão estar confortáveis naquele ambiente, entende? Uhum. Então é como que faz essa mescla bacana do empreendedor, né? De conseguir alcançar todos os públicos. Que essa é a maior dificuldade do empreendedor, de todo mundo que tem um negócio, né? Como que você faz para vender e agradar todo mundo? Beleza, amigo. Vamos pro próximo? Vambora. Tá legal, tá bacana. Tranquilo, meu amigo. Show de bola. Bora. Ah, entendi aqui agora. Copa do Mundo. Desculpa, eu sabia, gente. Só que eu queria só fazer um pouquinho de drama. Vamos lá, meu amigo. Boa. Vai lá, meu amigo. Vambora. Já falei o spoiler um pouco, né? A gente começou a falar de Copa do Mundo, todo mundo ansioso, né, com esse momento. Será que dessa vez vem? Eu, naturalmente, como um influenciador também, não tem como. Eu adoro me comunicar, adoro relacionamento, é uma época que eu amo, né? E pra gente poder agregar mais o nosso papo, eu trouxe aqui alguns gatilhos específicos como a gente lidar com cada tipo de cliente no dia a dia do negócio. Que é algo que é quase tentar entregar o ouro aqui, né? Vamos tentar para poder agregar. Vamos olhar o dominante aqui agora. Então, a gente comentou anteriormente, né? O cara que decide rápido e busca resultados. Cara, como que ele consome? Ele cara que ele compra por praticidade, ele quer agilidade no processo dele, ele busca algumas vezes status de exclusividade, porque as pessoas vão olhar e ver, cara, ele tá num lugar ali de status, uma posição maior. E a estratégia é vender mais, né? Kits premium para churrasco, aquele cara que é exclusivo, só o cara dominante tem aquilo ali. Então ele vai querer mostrar um pouco mais aquilo, né? O atendimento objetivo, sem aquela enrolação de demorar muito. Cara, tem muitas etapas para poder fazer, talvez você está mandando o dominante embora. Fala, cara, que ele é rápido e prático. Quais são os gatilhos? Aí eu trouxe aqui algumas frases interessantes para cada tipo de perfil. Cara, garanta antes que acabe. Então você gerou escassez às vezes no dominante de algo que ele quer. Ele, não, eu não vou deixar de ter isso, não. Eu vou atrás e eu vou conseguir, que é o que eu quero. Então são algumas coisas que brincam um pouco com esse sentimento dele. Aí, te fazer uma pergunta. No micromercado, você não tem vendedores, você é um consumo autônomo. Como o layout da loja e disposição dos produtos podem ser pensados para atrair esse tipo de cliente? Beleza. E aí, como eu falei, que ele é muito rápido, prático, objetivo, se ele demorar muito para achar alguma coisa, cara, ele talvez vá embora. Porque é difícil, ele demorou muito, demorou mais do que ele esperava. Cara, então uma organização da forma correta e bem clara ali, já pode agregar para o dominante. E principalmente a forma prática de pagamento. Prática de pagamento, prática para poder acessar talvez uma geladeira que às vezes fica travada ali, ele tem dificuldade. Então, coisas que você gerou muita dificuldade para o dominante atingir o objetivo, talvez você vai fazer ele correr. Entendi. Beleza? Beleza. Beleza, então. Vamos lá para o influente agora. Vamos Chegou a minha hora. Vamos lá, para nossa, né? Vamos falar um pouco. Vamos ver se conecta. Depois você me conta. Como eu falei, ama pessoas, cara, ama relacionamentos, conexão, experiências. Então, e até boto aqui como ele consome, né? Ama socialização, gosta de fazer encontros, reunir família, amigos. E falando em Copa do Mundo, ele é o cara que mais vai querer consumir dentro desse período. É o cara que vai pegar o vuvuzela e vai ficar apitando. Perfeito. É o cara que vai começar a gritar gol. Eita, exatamente, esse é o cara. Ele compra muito para compartilhar. Ele não gosta de fazer muitas coisas sozinho, sabe? Consome às vezes por emoção e experiência, como eu falei. Às vezes ele é aquele cara que compra por impulso, muitas das vezes. Então aquela promoção, que ela é a promoção agressiva para compartilhar, para ver com os amigos, etc. Cara, isso aí vai atrair diretamente o cara que é influente. Então a estratégia, como para assistir os jogos, área temática e atrativa, talvez, para você chamar atenção, algum gatilho que vai trazer reunião de amigos, um espaço seja instagramável para ele poder mostrar que ele está lá para a comunidade dele, para o ecossistema dele, faz muito sentido. E os produtos que mais giram para esse cara são as bebidas, petisco, carne, gelo, às vezes snacks, coisas que são para compartilhar com outras pessoas. E os gatilhos que eu comentei, né? Como é que você faz uma promoção para chamar o cara? Cara, chama a galera, o jogo fica melhor com resenha. Aí te fazer uma pergunta. Esse cara aí, esse perfil aqui, é o perfil ideal para uma novidade. Como que essa novidade vai encantar ele? Eu tenho que fazer o quê? Uma publicidade, eu tenho que chamar a partir de um grupo de WhatsApp. Como que eu posso fazer isso, Pedro? Para eu chegar e falar assim, eu quero achar você. Vamos lá. Você está falando de um influente.
Imagina que você consegue fazer algo que agregue a comunidade que ele está inserido, seja ela qual for. Então, qualquer coisa que você conecte com um grupo, coisas, por exemplo, com promoções, combos, por exemplo, para um churrasco, coisa que chame a atenção dele, uma coisa nova, que faça ele se conectar com alguém, ou faça alguém conectar com ele, cara, isso já vai chamar a atenção dele, porque é algo que ele se sente bem, se sente confortável. Então, você vai estar agregando algo que ele precisa, que ele quer, com algo que ele gosta muito, que é a questão de estar em ambiente que vai favorecer outras pessoas estarem junto com ele. E aí, outra pergunta também. Você está falando muito assim, a gente vê dominante resultados, influente pessoas. Só que o nosso setor de micromercados é um setor que a gente não tem pessoas ali. Então, bom dia, Glauber, bom dia, Pedro. Não tem. Como que a gente pode, mesmo assim, o totem ali ser todo o ambiente do mercadinho, não fazer essa pessoa ter uma repulsa? Nossa, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Você está falando aqui de gatilhos e tudo mais, mas também aquela coisa, é o primeiro momento, a pessoa entrou ali, a gente sabe que essa pessoa tem um perfil X. Esse ambiente tem que ser o quê? De repente, a iluminação ajuda também, se for o caso? Ajuda com certeza. E como eu falei, como o dominante ele quer enxergar tudo, ele quer ver rápido o que ele precisa e ele vai para lá, eu vou te dar um exemplo. Numa situação onde você conseguiria agradar, por exemplo, o dominante ou o influente, antes de você entrar, você bota uma plaquinha ali, com o mapa da localização das coisas e uma frase: seja muito bem-vindo aqui, fique à vontade, confortável aqui, pô, melhor lugar para você. Só tirar o chinelo e acabou. O que aconteceu? Tira o chinelo e sinta-se em casa. O dominante só vai ler seja bem-vindo. O influente vai ler tudo. Ele, cara, esse lugar me ama. Esse lugar me ama. Entende? Então, pô, caramba. Pô, ele viu o mapa. Opa, aqui, isso aqui tá onde eu quero, tá aqui, vou lá, busco, vou embora, pago. Já o influente já se sentiu encantado pelo seja bem-vindo, uma frase bonita, algo que acolheu ele de alguma forma. Porque aquilo é um ambiente que ele vai se sentir confortável. E aí ambos, né? Porque um viu o que ele precisava e foi lá, objetivo e rápido, e o outro, ele conseguiu ser querido de alguma forma, sentir seu, como é que eu vou dizer, o ego um pouco afagado ali, né? Exatamente isso. Aí você tá falando do gatilho, vamos lá. Isso aí. O gatilho, como eu comentei anteriormente, né? Chama a galera, o jogo fica melhor com resenha, cara, reúne os amigos, é o cara do influente. Eu botei alguns exemplos práticos, ambiente com música e energia, promoções leve mais, pague menos também, comunicação leve, divertida e envolvente, conecta um pouco o que eu falei, né? Como que o mapa, as frases de efeito ali da Copa vão conectar com o cara, entendeu? Aí aqui a gente passou pelos dois, dominante e influente, agora vai pro estável e pro conforme. E começando pelo estável, né? Lembra que eu falei, o estável você tem que criar um relacionamento, ele tem que se sentir seguro com você, ele tem que confiar em você. Cara, ele confiou, acabou. Ele é o cara mais leal que tem. Então ele vai até o final por você. Vai indicar você, não, porque ali é o melhor lugar do mundo. Então ali, o cara compra por segurança e tradição. Então, quais são os principais produtos que o estável gosta? A gente entendendo um pouco aquilo que mais sai, a marca principal dele, a favorita desse cara, você vai ganhar o cara. Porque é o que ele gosta de segurança. Prefere produtos que são conhecidos por ele, gosta de ambiente acolhedor e tranquilo. A diferença, você vai ver, às vezes, um influente, imagina um ambiente gritante. Cara, um ambiente um pouco mais acolhedor. Um ambiente que ele vai se sentir calmo ali, pô, tô num ambiente calmo, tranquilo. É o que ele gosta, é onde ele se sente confortável. Aí são mais coisas voltadas para um kit mais econômicos, ele pensa um pouco mais na economia, porque ele se planeja, ele já pensa à frente, ele sabe que, pô, ele pode querer comprar isso de novo, qual o custo que isso vai ter, promoções mais claras, simples e não tão agressivas dessa forma, que pode acabar expulsando um pouco o estável, fidelização e relacionamento. Cara, o estável adora aquela questão de fidelidade, cartãozinho fidelidade, cartãozinho que, pô, você tá indo lá, não, eu como um influente, eu nunca completei um cartão fidelidade. Porque eu vou em vários lugares. Mas o estável, às vezes, cara, ele deve ter uns 5, 10 cartões completos lá, porque ele adora pedir aquela pizza do mesmo lugar, comer aquela coisa do mesmo local. Então você vê que até nos detalhes, assim, isso chama atenção, né? E aí são os gatilhos. Economia para sua família, tudo pronto para você assistir tranquilo e ficar calmo. Não sai de casa, não vá para longe, compre perto e seguro. Cara, acabou. Você acabou conectando o cara diretamente com o micromercado, por exemplo, né? Aí eu te faço uma pergunta. A gente está vivendo dentro dessa cultura dos mercadinhos autônomos uma transição de 6 anos atrás. A gente saiu de uma pandemia e agora a gente vive isso aqui. Como é que essa mudança que hoje não ter atendimento e hoje tornou-se uma facilidade, um emergencial, como é que é a maior barreira que a gente vê, psicológica e comportamental, para a mudança de uma pessoa estável? Como é que a gente vai fazer com que essa pessoa saia dessa insegurança e torne a gente
capazes de poder atendê-los, mesmo sem ver, porque muitas vezes a gente faz o abastecimento e a gente vai embora. A gente não vê a pessoa chegando 3 horas da tarde, sendo que abasteceu meio-dia. Como é que a gente pode fazer essa análise? Cara, então, às vezes o próprio ambiente ele é favorável para você. Lembra que eu falei que o Gustavo é aquele cara que compra sempre no mesmo lugar, mas ele gosta de segurança. A questão da pandemia, ela revolucionou, né? Uma série de mercados, uma série de coisas, as pessoas mudaram muito, comportamentos mudaram. Depois que a pandemia acabou, as pessoas, quero voltar a ver gente, quero ver tudo, mas elas ainda têm aquela tendência a querer ficar mais em casa, porque as pessoas até hoje não voltaram do mesmo jeito que eram. E pensa no estável, até como eu falei um pouco daquele gatilho, né? Qual é o gatilho que você está fazendo para esse cara, ele querer estar ali? Hoje, cara, a gente falando pelo Rio de Janeiro, né? A gente mora no Rio de Janeiro, nos lugares... É perigoso, a realidade é essa. Então você conecta com um cara que ali tem o que ele precisa, de forma segura, rápida, ele vai poder voltar para a família dele, cara, em 2, 3 minutos, às vezes, dependendo de onde for o apartamento dele, ele consegue descer, comprar e sair. Mesma coisa numa empresa, por exemplo, onde você tem um mini mercado também, você consegue que a pessoa vá lá rapidamente, não precisa sair do ambiente que é onde ela se sente segura. Então, o tipo de negócio, às vezes, ele é favorável para a pessoa estável, porque ela já está se sentindo ali num ambiente que já é confortável para ela, que é a casa dela. E aí, quando a gente fala muito do estável, a gente está falando da palavra por si só, né? Da palavra da estabilidade. Como é que a gente passa por uma situação que é o seguinte, a gente está aperfeiçoando muito esse setor, a gente vê que esse setor tem muitas coisas que a gente está aprendendo. Mas vamos lá, a gente passa numa situação que um cliente estável teve um problema com o produto e ele precisa fazer um contato a partir de um WhatsApp, a partir de um e-mail, de alguma coisa. Como é que é o comportamento dessa pessoa? Ela se sente traída ou ela ainda pode dar aquela questão de confiança ali? Como é que você faz essa análise? Cara, tudo é o pós. Ela pode ter o problema, e lembra que eu falei que ela é leal. Então, normalmente, ela vai dar aquele voto de confiança, ela vai dar, cara, eu não fui bem atendido, eu vou reclamar, vou falar. Como você se comporta depois, é como interessa. Às vezes não só para o estável, para todo tipo de cliente, isso acontece muito. Então, para o estável, eu acho que o pós-atendimento ele é muito importante. Lembra que a gente falou da fidelização? Ele volta, e às vezes não é porque ele comprou, que veio ruim uma vez, ele não vai comprar mais. Ele vai dar aquele voto porque ele confiou em você. O estável é aquele cara que escuta muito bem. Ele não é aquele cara que é tão rancoroso, por exemplo. Já o dominante é diferente. O dominante, você tem um erro, uma falha com ele, muito fácil dele ir embora. Muito fácil dele ir embora. E o influente depende de como você responder. Se for curto e grosso, acabou. Se você falar, poxa, meu amigo, me perdoa, acabou. Ele tá de boa de novo, quer você, vambora. Entende? Então é muito como que você vai reagir depois disso. Então o estável tende a ser mais leal ao processo, às pessoas, e ela não guarda tanto rancor dessa forma. Vamos lá, meu amigo. Fecha aí, vamos lá. Essa parte. Conforme, né? O conforme que a gente conversou. É o perfeccionista, detalhista, aquela pessoa que é mais crítica, talvez, que você deve conhecer. E, normalmente, um influente como eu é casado com uma conforme, né? Somos! Então, a gente já sabe bem. Nós somos influentes casados com conforme. Sabemos por acaso, né? Muito. Por acaso, né? Mas, enfim. Vamos lá. Como é que esse tipo de perfil costuma consumir, né? Ele vai muito pela questão de preço e qualidade. Então, tem preço e qualidade, ele está indo lá. Ele analisa mais, ele compara algumas opções. Então, por isso que às vezes ele não tem a tomada de decisão tão rápida assim. Ele não é aquele tipo de perfil que, compre agora. Ele vai lá, vai clicar e vai comprar. Ele tem aquela tendência de ter um pouco mais de análise, comparação, feedback é muito importante. O feedback é muito importante, tanto conforme, o estável também, porque ele vê mais segurança, dá segurança para ele. O dominante, às vezes, dependendo qual vem o segundo perfil dele. Mas o conforme, principalmente, ele valoriza também a organização e clareza. E aí, como eu falei do dominante, né? Ele quer olhar tudo muito bem organizado e de forma clara ele vai achar o que ele quer. O conforme também. Ele vai olhar, às vezes, se você tá com um banner torto. Fala, esse lugar aqui, não sei, meio desorganizado, meio isso, porque ele é crítico, né? E aí você tá falando muito dessa questão da comunicação visual. Uhum. Só que, às vezes, também a gente pode ter um pouco da barreira da gente fazer o perfeito e o produto que está vindo de um fornecedor não está bem apresentável. Uhum. Mesmo assim, isso pode ser um problema para o conforme falar assim, cara, ele não trabalha com produtos de qualidade? Positivo, isso com certeza. Então, esse é o ponto, né? O cuidado que tem que ter até selecionar os principais produtos que você vai colocar. Porque muitas das vezes ele vai comprar, mas ele vai analisar. Uma coisa nova, ele nunca consumiu? Normalmente ele vai no que ele conhece, ele experimenta, mas ele pensa, como é que eu vou ver que isso é bom? Às vezes ele vai ver o produto e ele vai pesquisar.
Ele vai perguntar na internet, vai ver se tem feedback, vai ver o que tem, vai ler o código aqui. Aquela pessoa que lê o detalhe, o que tem naquilo, pô, não sei se os ingredientes são bons o suficiente. Então ele vai criticar antes já, para ele tomar a decisão. Eu vou fazer uma provocação com você. Dentro do nosso mercado, nós temos uma coisa que a gente chama de ativação, que é o seguinte, a gente traz, quando a gente quer fazer uma inauguração em momentos já da abertura desse mercado, a gente chama fornecedores para eles poderem fazer uma degustação. Então, por exemplo, vou pegar aqui exemplo do pudim no copo. Eu tenho lá, quando eu quero fazer uma ativação, eu levo eles lá para poder fazer. Como que é o comportamento desses 4 perfis ali? O dominante vai ser como, o influente vai ser como. O influente já tem imaginado a resposta, porque quando é a gente já se entende, a gente se encaixa. Como é que é o estável e o conforme? No meio de uma ativação, você diz. No meio de uma como ele se ativação. comporta. Cara, vamos lá. Vamos botar um exemplo, né, que você trouxe. Imagina que você está lá com o pessoal do pudim, lá no ambiente de trabalho, e vai chegar o dominante, ele vai olhar o ambiente, vai ver muita gente ali em volta, ele vai querer ver o que é, ele vai querer se conectar, porque ele vai querer ver o seguinte, tem um grupo, eu vou querer me destacar de alguma forma. Então, vou lá perguntar, vou entender o que é, vou ver, mas você trabalha com o quê, como é que é? Você convenceu ele, você teve aquela postura clara, foi objetivo na hora de explicar, foi direto, ele, opa, vou comprar. O influente, você nem falar, né? Ele vai chegar, ver o grupo, ele vai apertar a mão de todo mundo e falar, opa, vou comprar para todo mundo isso aqui, vai levar pra minha família, vai levar pra todo mundo. Uma rodada pela aqui da ele quer agradar, é literalmente ele quer isso. agradar, exatamente. Aí, o estável ele já é um pouco mais complexo, porque lembra que eu falei da segurança, da questão da lealdade? Então, para ele romper essa barreira e para ele ir até ao meio ali, e até a ativação, querer estar ali, é um pouco mais complicado. Mas quando ele vai, ele tem que se sentir seguro para isso. Então, o estável às vezes precisa que alguém chegue, pô, vamos lá com a gente. Alguma pessoa que... E vou dar uma dica agora, hein? Essa dica é boa. Opa! Quando tá numa ativação, pega o influente, fala com ele o seguinte, pô, tá vendo aquele pessoal ali no cantinho? Traz eles pra cá, pô. Fala que aquilo é bom. Conta pra eles que você gostou. Pô, deixa comigo. O cara vai lá, pô, pessoal, vem. O estável é um cara leal, ele conhece já o influente. Pô, vamos lá, vamos lá. Ele chega, viu que é bom, etc. Acabou, você conquistou. Já o conforme, ele vai perguntar, pô, mas esse copo aí, como é que vocês fazem isso? Essa embalagem é diferente, né? Pô, mas quanto tempo demora para fazer um negócio desse aqui? Ele Vai puxar todas as perguntas possíveis para poder sentir seguro, né? Sim, se você falar para ele, contar do processo de fabricação, como é que é feito, a curiosidade, como que surgiu a ideia, ele vai falar, caramba, cara, conta mais. Mas por que vocês escolheram esse copo aqui? Pô, ficou muito legal. Então, detalhes. Você vai gerando esses detalhes que ele vai querer entender do processo, ele vai entender como é que foi feita a tarefa. E se aquilo conectar com ele vê valor naquilo, ele vai comprar. Então você percebeu que cada ativação, cada pessoa dentro de uma ativação pode se comportar de uma forma diferente. Só que você consegue utilizar cada perfil para conseguir influenciar os outros. Pedro, a gente passou aqui, deu uma pincelada bacana. Galera, até para vocês entenderem, o Pedro vai participar agora da equipe do Pod Marketing com a expertise dele. Então a gente vai trabalhar com muitos materiais até. Já fiz o convite aqui e vou fazer de novo para todo mundo poder falar. Pedro, quer participar da equipe? Já tô aqui, tô em casa já tô em casa, obrigado pelo convite. Vamos tomar muito café. Vambora, conta comigo. E qual é o bacana, galera? A gente vai fazer daqui uma pausa, que a gente vai encerrar aqui, mas a gente vai ter muitos materiais, a gente vai desdobrar o Pod Marketing no nosso projeto, que em primeira mão, vou soltar o nome aqui para vocês, Decifrando o Comportamento no Micromercado. O Pedro vai assumir essa parte, a gente vai fazer alguns projetos com o Pedro em particular ali para ele poder falar mais sobre isso. Então, acompanhe a gente porque a gente vai fazer agora esse novo projeto baseado nisso. Então, galera, aqui a gente encerra a nossa primeira parte. Então, queria agradecer a vocês aqui por tudo isso. Pedro, muito obrigado. E, galera, valeu, um abraço. Pod Marketing, da ideia à expansão, o seu guia completo de micromercados.